Olá, meu nome é Cristiane, sou assistente social do programa Guri do Santa Marcelina Cultura. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Conversas, que hoje traz o tema Cultura é Direito. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, convidamos os nossos colegas de trabalho, Kleber e Frank, que são assistentes sociais do programa Guri. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro e muito obrigada pelo aceite ao convite. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kleber, sou assistente social do programa Guri da Santa Marcelina Cultura. E aí gente, tudo bem? Meu nome é Frank, eu sou assistente social da Santa Marcelina Cultura. Cris, muito obrigado pelo convite. Kleber, é uma honra estar aqui com vocês. E para dar início à nossa conversa, gostaríamos de saber o que é cultura popular e qual a importância que esta cultura tem em nossa sociedade. Bom, antes de falar sobre a cultura popular, eu gostaria de falar sobre a cultura de uma maneira geral. A cultura é um dos temas que acaba exigindo uma certa complexidade, pois ao abordar esse assunto de uma maneira um pouco mais breve e objetiva, observamos que o emprego desse termo acaba sendo um objeto de estudo de vários segmentos dentro das ciências sociais. A exemplo, irei citar a sociologia, que por sua vez vai estudar a relação do ser humano com a sociedade e como eles se organizam, e o próprio serviço social, que dentre seus princípios está a defesa intransigente dos direitos humanos. Em relação à importância da cultura popular na nossa sociedade, acredito que uma coisa está relacionada à outra, pois tanto a cultura popular, ou melhor, a cultura em sua totalidade, está diretamente ligada à maneira como a sociedade se organiza, seja com suas regras ou comportamentos pré-estabelecidos a partir de suas relações sociais. Alguns autores acabam dividindo o tema em três grupos: cultura erudita, que visa atender os interesses de determinado grupo, sendo algo mais restritivo; a cultura popular, que tem a origem nas experiências do dia a dia, no cotidiano regional, também caracterizadas como expressões populares. Aqui nesse caso, o protagonismo é da população, que por sua vez acaba valorizando seus costumes, suas crenças e seus hábitos, tendo uma característica mais coletiva e democrática. E por fim, a cultura de massa, que por sua vez utiliza de diversas práticas, saberes e costumes expressos tanto na cultura erudita quanto na cultura popular e transforma essas informações em mercadoria, tendo o apoio dos meios de comunicação e visando os interesses comerciais. É importante falar sobre a cultura de massa, né, que tem como proposta prioritária satisfazer o mercado e propagandear um modo de vida hegemônico, né? Não estou desvalorizando a cultura de massa, né? Eu consumo, tem muita coisa que é legal, mas o exemplo do quanto isso pode ser danoso é quando você pensa o quanto o Brasil consome de cinema hollywoodiano e como isso impacta na nossa percepção sobre o cinema nacional, por exemplo. E isso acontece com a cultura popular também. A mídia ela tem um papel relevante. A manifestação artística que surge do povo, na maioria das vezes, ela não tem o reconhecimento da crítica, ela é satirizada, até criminalizada, é só a gente verificar a história do samba no Brasil, e aí depois o mercado entende que aquilo pode ser lapidado, que pode entrar dentro dos padrões ideais que eles querem, aí altera-se o tema, altera-se a essência e até mesmo as pessoas. E eu vejo a cultura popular como uma forma de se impor a isso. É óbvio que as pessoas elas têm que pagar suas contas, não é o problema não é a questão da capitalização, né? O capitalismo ele é coercitivo, e a cultura ela deve sim ser fomentada pelo Estado, pela sociedade privada, até mesmo para o crescimento, para o alcance das outras pessoas, para o fortalecimento da identidade, mas os elementos que constituem essa cultura ele não pode ser alterado em prol do que o mercado quer, né? Esse é o grande ponto. A cultura popular ela é parte da identidade do povo, né? E eu acho que mesmo sem uma proposta explícita, ela tem um caráter de resistência numa sociedade que já tem o que é predefinido, o que é cultura, né? Então, essas expressões elas se fazem mais do que necessárias. E sabendo que a cultura é um direito gratuito a toda a população, no momento que vivemos hoje, quais são os canais de acesso? Bom, falando sobre espaços culturais no âmbito socioeducativo, né? Eu acho que dois fatores são fundamentais da gente discutir primeiro, né? O acesso à internet, e com isso a gente já exclui uma grande parte da população que não tem acesso e quando tem é limitado ou de baixa qualidade. Tem outra questão que também antecede a pandemia,
de como se dava o acesso a esses espaços antes do período de quarentena. Eu dei uma olhada nos espaços que dispõem das plataformas digitais de visitação e eles são localizados a maioria no centro da cidade, o que dificulta para a população periférica. Eu lembro que numa reunião com responsáveis de 30, apenas 3 tinham visitado o museu por livre e espontânea vontade, por conta própria. E existe uma série de fatores que justificam isso. É longe, acaba se tornando caro porque tem a questão do transporte, a alimentação, os ingressos. Então tem vários fatores, a linguagem não é atrativa, ele não dialoga com a realidade da população. Então eu não conseguiria pensar numa garantia desse direito nesse período de quarentena se esse direito ele nunca foi pensado universalmente para todas as pessoas. Eu acho que a falta de acesso continua impedindo o mesmo público de acessar essas plataformas. Agora, quem dispõe de internet, que tem uma gama de opções aí, além do YouTube, que tem umas plataformas bem interessantes, algumas coisas bem legais, o próprio Guri EMESP está produzindo um material muito bom para você acessar no período de pandemia. Tem uma programação bem dinâmica na Pinacoteca, no Catavento Cultural tem umas coisas muito boas, no MASP, o Museu Afro, tem algumas coisas que dá para você acessar, mas tudo isso você precisa ter o acesso à internet, e o que é uma questão que a gente precisaria discutir primeiro, antes de pensar no acesso de garantir direitos nesse período de pandemia. Agradecemos mais uma vez pela participação de vocês. Kleber, Cris, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Quero agradecer o convite realizado pela equipe Conversas, ao Frank e à Cris. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Lembrando a vocês que nos assistem que o Departamento Social do Santa Marcelina Cultura, junto com a EMESP Tom Jobim, está de prontidão e à disposição para melhor atendê-los. Muito obrigada e sintam-se todos muito abraçados. Até mais!